Eu trago um abraço do pastor Abílio e de todos os irmãos, nossos irmãos da nossa igreja lá do bairro do Geisel. E é sempre bom poder fazer esse intercâmbio e servir a Deus numa igreja irmã nossa. E fica aqui a lembrança. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Diácono Marinho, pega o microfone, por favor, para nosso irmão Daniel. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Lilian, você pode colocar, por favor, do versículo 1 até o versículo 12. Já está? E à medida que você encontrar, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra. Atos, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12. Todos encontraram, irmãos? Por favor, irmão Daniel. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo que devamos ser salvos. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua maravilhosa palavra, e que nesta noite, Deus, o Senhor possa mais uma vez nos exortar pelo poder que há nela, que o seu nome venha ser glorificado, Pai amado querido, e que o Senhor possa, Deus, usar a vida do pastor Luciano para nos alimentarmos desta palavra, Pai amado querido. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar, Senhor, a ficarmos cativos, Deus, neste momento, à tua palavra, e que toda a atenção, Deus, venha ser dada, Senhor, a ti, Pai amado querido. E assim, Deus, que nós te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Daniel. Podem se sentar, irmãos, por favor. Domingo passado, eu preguei no capítulo 3 do livro de Atos, lá na nossa igreja do Geisel. E o diácono Davidson também pregou aqui na igreja nesse mesmo capítulo 3. E eu só queria relembrar a vocês uma passagem que aconteceu ali. Quando no capítulo 3, Lucas descreveu que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. É interessante, meus irmãos, porque aqueles homens estavam indo não para oferecer sacrifícios no templo, como era o costume dos judeus. Haja vista que eles ofereciam esses sacrifícios no templo 2 vezes ao dia. Uma de manhãzinha logo cedo e outra por volta de 3 horas da tarde. E foi exatamente nessa hora, a hora em que a maioria dos judeus iam ao templo oferecer o seu sacrifício,
que Pedro e João estavam indo, não para oferecer um sacrifício, porque eles entendiam que Jesus Cristo é o verdadeiro sacrifício, perfeito e definitivo pelas nossas vidas e para perdoar os nossos pecados. Mas Pedro e João foram para orar, para falar, para evangelizar aqueles judeus e falar acerca de Jesus Cristo. Mas é interessante, meus irmãos, que o versículo 2 do capítulo 3 vai dizer que nesse meio tempo as pessoas estavam levando um paralítico de nascença, um homem aleijado dos pés de nascença. Aqui no capítulo 4 nós vamos ver que esse homem tinha mais de 40 anos. E diz ainda o capítulo 3 que as pessoas colocaram esse aleijado do lado de fora da chamada Porta Formosa. Aí você pode perguntar, pastor, por que é que essa porta se chama Formosa? Você deve se lembrar que Herodes o Grande reformou esse templo. Ele aumentou, ele expandiu esse templo e ele revestiu as portas do templo com prata e com ouro. Mas essa porta específica chamada Formosa, ela foi revestida com um bronze trazido da cidade de Corinto. Era muito bonita, mas tão bonita, que todas as pessoas, Flaviano e Lília, só queriam entrar por essa porta chamada Formosa. E aquele aleijado, estrategicamente, ele ia para onde tinha mais gente. Por quê? Porque ele queria receber mais esmolas. Então aquele homem sempre era levado, Duda, para essa porta formosa, porque tinha mais gente, tendo mais gente, podia, ter uma ofertazinha melhor, uma esmolazinha melhor para ele. Estratégia, né, Alberto? Isso é estratégia de recebimento. Mas de repente, meus irmãos, vai chegando Pedro e João, e esses dois apóstolos tiveram um olhar de graça, de amor ao próximo, e chegaram olhando para aquele aleijado e disseram: ei, olha para a gente. Aquele aleijado olhou fixamente para aqueles dois apóstolos, e achando aquele aleijado que iria receber uma boa esmola, iria receber uma boa oferta, Elza, Vanildo, Irajã, Pedro olha para aquele homem cheio do Espírito Santo e diz: eu não tenho ouro nem prata. Frustrou os planos do aleijado. Aquele aleijado que esperava Jeane receber uma boa esmola, aí chega Pedro e diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata. Eu imagino a cara daquele aleijado, deve ter feito assim, murchou. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Pedro, olhando fixamente para aquele homem, disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Meus irmãos, o poder do Espírito Santo não pode ser comprado nem por todo o ouro e por toda a prata do mundo. Pedro e João, eles não estavam cheios de si mesmos, eles estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E somente aquela pessoa revestida, capacitada pelo poder do Espírito Santo, é que tem autoridade para dizer para um aleijado: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Aquele aleijado, tomando ali na mão de Pedro, diz aí os versículos 8, que de um salto, ele pôs-se de pé e começou a andar. Pense comigo, meus irmãos. Eu passei 5 dias em coma, quando a minha pressão chegou a 30/15 pela última vez. E nesses 5 dias que eu passei em coma, quando eu acordei do coma, quando eu tentei ficar de pé, Diego, que é da área de saúde, Lena, Lusa, eu estava tendo espasmos, Alberto, Diego, nas pernas. Mas esse homem que passou mais de 40 anos sentado no chão sem poder ficar de pé, quando ouviu a palavra de autoridade vinda da parte do apóstolo, quando ele ouviu dizendo: levanta e anda, esse homem automaticamente,
firmou os pés no chão. Esse homem deu um salto, ele ficou de pé e ele começou a andar. Mas se você acha que isso não é suficiente, esse homem entrou no templo pela primeira vez na sua vida, andando, saltando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, o maior problema daquele paralítico, daquele deficiente físico, nem era tanto a sua falta de dinheiro, nem era tanto a sua falta de vida social, nem era tanto a sua deficiência física. O maior problema daquele aleijado, ele não tinha uma vida espiritual, ele não tinha uma vida de comunhão com Deus. Não permitiam, Lusa, que esse homem pudesse entrar no templo para adorar o Senhor, porque ele tinha um aleijo nos pés. E para os judeus naquele momento, uma pessoa que fosse aleijada é como se ela estivesse carregando uma maldição sobre sua vida. Mas ao ouvir em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, aquele homem não apenas ficou de pé, aquele homem entrou no templo, aquele homem entrou na igreja, saltando de alegria e principalmente louvando o nome daquele que tem todo o poder e autoridade para curar qualquer pessoa. Aquelas pessoas que viram esse milagre ficaram admiradas, tão admiradas, meus irmãos, quanto naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos discípulos de Jesus, quando eles começaram a falar na língua daquelas pessoas que estavam vindo de várias cidades. E sabe a que conclusão nós chegamos? Que tudo isso, meus irmãos, começou através da vida de oração de Pedro e João. E se nós queremos ter poder do Espírito Santo, nós também precisamos ser pessoas de oração. Nós também precisamos ser crentes que oram. Mas não é orar somente pelo milagre, não. É porque oração é conversa com o seu Deus. A oração é sua intimidade com Jesus todos os dias. Esse milagre mostra também, meus irmãos, que nós precisamos amar o nosso próximo, que nós precisamos ter um olhar de atenção para as pessoas. Você já parou para olhar, para observar a pessoa que está ao seu lado? Não é para olhar a roupa dela, não, mas é para olhar a fisionomia. Porque a fisionomia da pessoa que está ao seu lado vai dizer muito daquilo que ela está passando. Porque um sorriso espontâneo no rosto demonstra que as coisas estão indo bem e que Deus está suprindo as necessidades. Uma outra lição que nós aprendemos com esse milagre, meus irmãos, é que só tem poder e autoridade quem está cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio de si, o máximo que pode fazer é pegar na mão da pessoa como Pedro pegou na mão daquele aleijado. Mas sendo cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita com autoridade para que em nome de Jesus nós possamos realizar sinais e maravilhas, tantas quantas o Senhor Jesus prometeu que nós faríamos. Glória a Deus. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos testemunhar daquilo que Deus está fazendo em nosso meio e ao nosso redor. Depois desse milagre, Pedro começou a dizer para aquelas pessoas que quem havia curado aquele aleijado não tinha sido eles, mas tinha sido o próprio Senhor Jesus, a quem eles haviam crucificado há poucos dias, mas que Deus o ressuscitou dos mortos, e foi pelo poder do nome de Jesus, pela fé daquele homem que ele foi curado, para a glória de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter mais ousadia, mais coragem
para evangelizarmos pessoas e falarmos das maravilhas que Jesus tem feito em nosso meio, não apenas na nossa vida, na nossa família, mas nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí agora nós chegamos no capítulo 4 do livro de Atos. E o texto vai dizer, meus irmãos, que Pedro e João, eles estavam pregando, anunciando essa cura, dizendo que só existe salvação em Cristo Jesus, que só existe cura, que só existe milagre, que só existe perdão de pecados em Cristo Jesus. Agora imagine você, meu irmão, minha irmã, você cheio do Espírito Santo, falando para os vizinhos, evangelizando os clientes no salão, para os clientes que estão montando postos de venda de sorvete, para aquelas pessoas que estão indo lá imprimir papéis, para aquelas pessoas que estão contratando a sua empresa para instalar placas de energia solar, para você quando está no supermercado abastecendo as gôndolas, as prateleiras, ou quando você está trabalhando nas redes sociais, você falando que só existe vida, cura, alegria em Cristo Jesus. E de repente, chega um policial e esteja preso. Imagina passar por essa situação, meus irmãos. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e João. O texto vai dizer que eles não estavam ali somente puxando glória para si mesmos, não. Eles estavam glorificando o nome de Deus através da vida e das obras de Cristo Jesus. E de repente chegaram os líderes religiosos, chegaram as autoridades, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição do corpo. E de repente prenderam Pedro e João. Se fosse você, será que na hora que o guarda chegasse para você e esteja preso, será que você diria, não, eu não conheço não, aquele pastor lá que não enxerga? Oxe, eu não sei nem quem é, eu não sei nem que o nome dele é Luciano, não conheço não. Será que você ia negar? Será que você ia fugir? Será que você ia ficar com medo de sustentar e de confirmar a sua fé? Esses dois homens não fizeram isso, meus irmãos. E assim como Pedro e João não fizeram, eu e vocês também não podemos fazer. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Nós não podemos negociar com o pecado, meus irmãos. Um crente de verdade, ele não negocia com o pecado. Um crente de verdade não se corrompe. Um crente de verdade não corrompe outras pessoas. Um crente de verdade compra e paga. Um crente de verdade pega emprestado e devolve. Um crente de verdade não fica soltando fio-fio para mulher casada. Um crente de verdade, ele não adultera. Um crente de verdade, ele não suborna. Um crente de verdade, ele não pilota uma moto, ele não dirige um carro sem ser habilitado. Um crente de verdade, ele não fica sem pagar os seus impostos. Ah, pastor, mas no Brasil tem muito imposto, eu não concordo, eu não aceito. Problema seu. Não quer ser empresário, não quer pagar imposto, vire funcionário. Mas crente de verdade não fica fazendo coisa errada. Crente de verdade não pode ser avarento. Crente de verdade não é mentiroso. Crente de verdade não fala mal do próximo. Crente de verdade não critica a sua igreja, não critica o seu pastor. Crente de verdade não troca culto por outras coisas. Crente de verdade não troca Jesus por Genésio. Eita, pastor, se eu soubesse que era para levar lapada assim, eu tinha ficado tomando banho de chuva. Crente de verdade não cola para tirar 10 na prova.
Crente de verdade não fica com conversinhas dúbias nas redes sociais, não. Crente de verdade lê Bíblia, crente de verdade ora, crente de verdade faz jejum, crente de verdade serve a Deus, crente de verdade ama o seu próximo. Será que você tem feito tudo isso? Ou será que você tem negociado com o pecado? Crente de verdade não faz sexo antes do casamento e nem fora do casamento. Crente de verdade não fica mentindo para marido e para esposa para poder ter uma vida fora do casamento. Crente de verdade, meus irmãos, minhas irmãs, vive para a glória de Deus. Crente de verdade não pode ser um dentro da igreja e outro do lado de fora. Crente de verdade não troca Deus pelo mundo. Crente de verdade, quando se batiza nas águas, quando desce as águas, quando ele publica, quando ele afirma publicamente que está trocando os prazeres da carne pelas glórias eternas da pátria celestial, essa decisão é irrevogável, meus irmãos. Crente de verdade não tem duas palavras. Crente de verdade é sim, sim e não, não. Crente de verdade não fica se embriagando por aí, fazendo vexame para os outros. Crente de verdade não bate em esposa. Crente de verdade não fica deixando faltar as coisas em casa para poder viver uma vida de garotão aí do lado de fora. Eita, pastor, eu já entendi. Mas é bom que você entenda mesmo, porque Pedro e João não negociaram com o pecado, e por causa disso, por causa de Jesus, sabe o que aconteceu com eles? Foram presos. Eles passaram toda uma noite, mesmo não tendo feito nada de errado. Mas, meus preciosos irmãos, antes importa agradar a Deus do que aos homens. É preferível ficar preso para a glória de Deus do que ficar solto e abraçado com Satanás. Eita, papai! Eita, papai! Aqueles homens ficaram presos de um dia para o outro. E diz o texto, meus irmãos, que depois chegou o sumo sacerdote. Depois chegaram aqueles outros da família dele, os líderes religiosos, e começaram a questionar: com que poder e com que autoridade vocês estão curando, vocês estão fazendo esse tipo de coisa? Que autoridade, quem foi que deu esse direito a vocês? E aí, meus irmãos, sabe como é que um crente cheio do Espírito Santo age? Pedro vai nos dar uma lição preciosa agora. Versículo 8. Pedro se levanta naquela prisão e vai dizer: olha, autoridades, líderes do povo, vocês me estão aprisionando nesse lugar, porque nós praticamos um ato de bondade a favor desse aleijado. Pare para pensar um pouquinho. Você, meu irmão, minha irmã, sendo perseguido porque você está praticando o bem. Imaginou? A gente está lá entregando as marmitas, Daniel, Flaviano, e de repente chega um policial ou chegam policiais dizendo: ei, pastor, está fazendo o que aqui? Rapaz, a gente está entregando marmita para quem tem fome. Vamos ali conversar com o delegado? Senhora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, meus irmãos, minhas irmãs, não volta atrás não. Enfrenta, encara, vai adiante. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começou: segure na sua cadeira. Autoridades, eu estou aqui prestando esclarecimentos a vocês porque eu pratiquei um ato de bondade para com o aleijado. E tem mais.
Se vocês querem saber quem foi que curou esse aleijado, eu vou dizer a vocês. Foi Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram. Eita! Se você não quisesse arrumar um problema na sua vida, você não podia falar desse jeito com os líderes, com aqueles que perseguiam Jesus e os seus discípulos, não, meus irmãos. Se você não tivesse cheio do Espírito Santo, você não ia ter coragem para falar isso tudo. Mas Pedro estava e João também. Vocês querem saber mesmo? Foi Jesus que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos, foi quem curou esse aleijado. Quer saber de mais um detalhe? Esse Jesus, ele é a pedra angular que vocês, construtores, rejeitaram. Eita, Pedro, macho da pílula. Você sabe o que é uma pedra angular, meu irmão, minha irmã? Vocês já viram um arco de pedra, aquele que faz um U de cabeça para baixo? Essa pedra angular é aquela pedra que sustenta todo esse arco. Tire essa pedra angular, essa pedra que sustenta tudo, e o que é que vai acontecer com o arco, Alberto? Desmorona tudo. E Pedro está dizendo, sabe Jesus, que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dentre os mortos? Ele é a pedra angular que vocês, que se dizem os grandes construtores, rejeitaram. E tem mais outro detalhe. Eu ainda vou dizer mais uma coisinha a vocês. E não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. Ah, meus irmãos, eu fico arrepiado todas as vezes que eu escuto esse discurso de Pedro. Somente Helena, uma pessoa que se esvazia de si mesmo e se enche do Espírito Santo, tem tamanha ousadia para pregar de Jesus para pessoas que rejeitam o Evangelho. Se Pedro tivesse somente cheio de si mesmo, ele nunca teria dito isso. Diante dos seus perseguidores, diante daqueles vizinhos que tapam os ouvidos, diante daqueles colegas de trabalho que simplesmente viram as costas para vocês, diante daqueles familiares que muitas vezes apontam o dedo para você, lembrando do seu passado, é justamente com esse poder e autoridade do Espírito Santo que você pode e deve falar para essas pessoas. Sabe Jesus, que nós crucificamos? Foi Ele que transformou a minha vida, foi Ele que perdoou os meus pecados, foi Ele que restaurou o meu viver, foi Ele que me deu uma nova vida, é Ele que me batizou e me selou com o Espírito Santo dele, e é esse mesmo Jesus que está me dando poder e autoridade e uma ousadia santa para que eu testemunhe da mudança que Ele fez na minha vida e que vocês estão vendo com os olhos de vocês. Tem que estar cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, porque se não tiver, as suas palavras não vão sair com esse poder e com essa autoridade. Com esse poder e com essa autoridade. Deixa eu dar mais uma pausazinha aqui. Como é que tem sido a sua vida? Deixa eu lembrar um detalhezinho a vocês que eu perguntei aos homens ontem. O tema da nossa igreja esse ano é evangelizar e fazer discípulos. Estamos quase concluindo o mês 4 desse ano. E de quantas pessoas você se aproximou para falar de Jesus, para caminhar com ela, para começar a discipular essa pessoa? Não precisa me responder não, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está constrangendo você nessa noite.
A ideia, meu irmão, minha irmã, era você orar, porque primeiro tudo começa com oração, pedindo a Deus orientação, discernimento e sabedoria, para que Deus indicasse a você pelo menos uma pessoa, assim como Irajã está aqui nessa noite, para que você fale de Jesus para ela, de quem você era, como você estava morto nos seus pecados e delitos, de como você estava afundado no lamaçal de pecados, mas pela graça de Deus e pela fé que Ele colocou em você e em mim, Ele nos resgatou desse lamaçal de pecados. Mas quantas pessoas você teve a ousadia no Espírito para fazer isso? Ou melhor, será que você está cheio do Espírito Santo mesmo? Porque se você estiver cheio de si, nem para os colegas da escola, porque vai ter vergonha, nem para os amigos da faculdade, porque pode ser perseguido por lá, nem para os clientes com medo de perder algum negócio, nem para os vizinhos, porque vão dizer: ah, você só quer ser o santarrão ou a santarrona. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter a ousadia de falar a essas pessoas quem você era e como Jesus te deu uma nova vida. E antes que você me venha com a mesma desculpa: pastor, eu não sei, o que é que eu vou dizer para essas pessoas, pastor? Veja só, meu irmão, minha irmã, você sabe falar de futebol, de carro, de carne, de churrasco, de roupa, de bicho, você sabe falar de cabelo, de criação de filhos, você sabe falar de redes sociais, você sabe falar de convivência com amigos, você sabe se a maré está cheia ou se a maré está vazia, você sabe se vai chover ou não, você sabe o seu dia de trabalho, você sabe quantas pessoas tem na sua família, quantas contas para pagar, você sabe de tantas coisas e não sabe falar de Jesus? Você quer enganar quem? A mim? A mim? Você quer se enganar? Ou você acha que está enganando Deus? Será que você acha mesmo que consegue enganar Deus? Que sonda, que prescruta o seu coração? Será que você acha que essa desculpa esfarrapada cola para Deus? Eu acho que não. Se você estiver cheio de si mesmo, cheia de si mesma, você não vai ter condições de falar de Jesus mesmo, não. Concordo com você, meu irmão, minha irmã. Concordo. Mas se você é um crente cheio do Espírito Santo, como nós cantamos no louvor aqui na igreja hoje, se você vive nessa plenitude do Santo Espírito de Deus, como você louvou aqui nessa noite, se você conhece as Escrituras Sagradas, detalhe, por que você não está vindo para a escola bíblica mesmo, hein? Eu coloquei no grupo da igreja hoje, pais aqui presentes, quando os filhos de vocês diziam: eu não quero ir para a escola não, o que é que vocês diziam? Tem querer não, vai de todo jeito. Os que são pais de jovens e crianças pequenas, quando chega a hora, dá aquela choradinha, dá até aquela birrazinha, mas acaba indo. E agora, meu irmão, minha irmã, por que é que você não está vindo para a escola bíblica? O seu Pai Celestial quer que você venha para a escola. E por que é que você está teimando com o seu pai? Com seu Pai Celestial? Se com os seus pais de carne você não desobedece, por que eu desobedece a Deus, hein? Aí você não conhece, você não sabe o que tem nas Escrituras Sagradas, que é o seu manual de fé e prática. Aí realmente não tem o que dizer mesmo não. Não tem como se encher do Espírito Santo mesmo não. Porque você não se fortalece em oração nem palavra. Aí você não tem o que dizer mesmo não. Concordo com você.
Venha para a escola bíblica, meu irmão, minha irmã. Venha aprender mais de Deus. Nós tivemos uma aula preciosa hoje. Aprendemos, tiramos dúvidas, rimos bastante aqui e principalmente conhecemos mais de Deus. Conhecemos mais de Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o adoramos do jeito que Ele exige ser adorado e cultuado. Amém, meus irmãos? Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E sabe o que acontece a partir do... Leia aí, Daniel, por favor, versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqueles líderes religiosos, vendo a conduta, o procedimento dos apóstolos aqui de Pedro e João, eles automaticamente reconheceram: só consegue falar desse jeito quem conhece Jesus. Só prega com autoridade, só evangeliza com autoridade, só fala de Jesus para as pessoas com autoridade quem o conhece. Esses homens andaram cerca de 3 anos e meio com Jesus. Eles conheciam, eles aprenderam, eles beberam direto da fonte, meus irmãos. E por causa disso, eles tinham condições de dizer para aquelas pessoas: olha, foi Jesus que curou esse homem, viu? E vocês estão vendo isso com os próprios olhos de vocês. Tem mais um detalhe: se você ainda duvida do que aconteceu com esse homem, pergunta para ele. Ele tem mais de 40 anos, ele pode confirmar o que aconteceu com ele. Isso incomodou tanto, meus irmãos, aqueles líderes religiosos. Isso incomodava tanto os saduceus, os mestres da lei. Eles sabiam que tinha sido um milagre. Só que eu disse a vocês várias vezes, muitas pessoas não creem em milagres. Mas quem convence não é o milagre. Quem convence é o Espírito Santo. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a fé, ela não vem por ver, por enxergar milagres. A Bíblia diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra. Meu irmão, minha irmã, pregue a palavra em nome de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. Isso é uma urgência em nossos dias. Tem pessoas que estão aí desconsoladas. Tem pessoas que estão desgarradas, sem saber o que fazer das suas vidas. Pessoas que perderam a sua esperança e por isso estão tirando a sua própria vida, porque não conhecem ou não tiveram um encontro transformador com aquele que é o autor da nossa vida, como nós cantamos agora há pouco. Sabe o que aqueles homens tiveram a coragem de dizer para Pedro e João? Olha, a gente vai soltar vocês, mas vocês estão proibidos de falar, de pregar, de evangelizar e falar sobre Jesus. E sabe o que eu acho mais interessante aqui, meus irmãos? E aqui eu retorno, eu tenho sido repetitivo nessa fala, mas sabe como é que nós temos certeza que Pedro e João eram homens que estavam cheios do Espírito Santo? Porque a resposta deles é fantástica. Ele disse: vocês, aos olhos de Deus, que aos olhos de Deus ele julgue se o mais importante é agradar a Deus ou agradar vocês. E sabe o que aconteceu com aqueles homens, com aqueles líderes? Deixa eu perguntar uma coisa para você nessa noite. Não precisa responder de forma audível, não, mas responda no seu coração. Aos olhos de Deus, o jugo ou o julgamento para Deus é mais importante que você o obedeça ou que você obedeça aos homens? Se você acabou de responder
que o importante é obedecer a Deus, fale de Jesus para as pessoas. Se você entende que mais importante é agradar ao autor da vida do que aqueles que têm tirado vidas aí fora, você precisa falar de Jesus. Você precisa, é urgente, é necessário, isso é para ontem. Fale de Jesus para as pessoas. A sua vida precisa ser uma Bíblia aberta. As pessoas precisam ver em você a transformação que o Evangelho faz. As pessoas têm que ver isso. Você não pode ser aquele crente 007, aquele crente agente secreto que ninguém sabe que você é crente. Aliás, se você não está sendo perseguido, se as pessoas não estão te incomodando por causa do evangelho que você crê e vive, avalie a fé e o evangelho que você está vivendo. Avalie isso. Se as pessoas estão dando tapinhas nas suas costas, será que você tem agradado a Deus ou aos homens? Até o papel tremeu aqui agora, misericórdia. Pedro diz uma coisa que eu e você precisamos dizer, meus irmãos, e que eu tenho feito aqui, nesse púlpito, há quase 6 anos. Nós precisamos falar daquilo que vimos e ouvimos. Se você teve a sua vida transformada pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, se você viu e ouviu esse Evangelho, você não pode deixar de falar isso para as pessoas. Não é você que convence as pessoas do pecado, é o Espírito Santo. Mas Deus quer que Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. Você precisa fazer feito o profeta Isaías e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer e Ele tem capacitado você com dons e talentos para que você abra a sua boca e vá na direção das pessoas que estão perdidas. Eu gosto da simbologia. Tem pessoas, sabe o navio pirata, meus irmãos, dos filmes? Tem pessoas que estão andando na prancha. E quando essa caminhada terminar, quem é que vai estar lá de boca aberta? O tubarão, com a bocona deste tamanhão assim, ó. Mas a nossa realidade é diferente. As pessoas que estão caminhando a passos largos não vão cair na boca do tubarão. Vão cair no inferno. E Deus conta com você para que essas pessoas não sejam tragadas pelo inferno. Deus conta com os seus dons e talentos, com a sua vida, com a sua inteligência, com as suas capacidades cognitivas, até mesmo com os seus diplomas acadêmicos, com os seus recursos, com a sua vida, com a sua boca, com o seu testemunho, para que pessoas sejam tão transformadas quanto você foi e reconheçam que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, e se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu quero finalizar, meus irmãos, essa mensagem de hoje. Dura, eu sei. Difícil, eu sei. Mas algumas perguntas eu quero deixar para você responder hoje. Você e Deus, somente você e Deus. Você tem negociado com o pecado?
Será que para não aborrecer as pessoas, você tem sido conivente com o pecado? Será que para não perder o negócio, você tem tirado uma nota fiscal somente 50%? Será que para a sua empresa prosperar, os irmãos aqui que são empreendedores, será que para a sua empresa prosperar, você faz qualquer tipo de negócio, lícito ou ilícito? Servidores públicos, será que vocês estão fazendo qualquer serviço para não desagradar os seus superiores, mesmo que isso desagrade a Deus? Funcionários que trabalham com CLT, será que para não perder o emprego, você está vendendo a sua alma, desagradando a Deus para poder agradar o seu patrão, para que ele ganhe mais dinheiro e você fique mais envergonhado diante daquele que é o sustentador da sua vida, o próprio Deus? Não negocia com pecado, não. E se existe algum pecado nessa noite que precise ser confessado, me procure. E a palavra de Deus vai trazer uma resposta para esse pecado que você está querendo se libertar. Um segundo ponto, segundo ensinamento que eu quero trazer para vocês nessa noite, que é mais uma pergunta: você está cheio de si ou do Espírito Santo? Porque se você estiver cheio de si, todas essas mazelas que o mundo tem mostrado vão repercutir na sua vida. Quer seja conflitos entre países, se a gasolina sobe ou abaixa, se os juros vão subir ou cair, se o presidente vai ser trocado ou não, se as eleições vão acontecer de verdade ou não. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, sabe o que é que você vai fazer? O que a palavra de Deus diz: nós vamos orar pelas nossas autoridades, para que elas tenham uma conduta digna de Deus, e que, sendo líderes usados por Deus, tementes a Deus, eles tragam uma vida melhor para nós que somos população. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai ter o seu coração ardente de alegria, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio dos problemas, porque as palavras do apóstolo Paulo caem muito bem para mim e para a sua vida. Diante das lutas, das tribulações, Elza, a palavra que precisa estar na nossa boca é: a tua graça me basta, Pai. A tua graça me basta. Com todos os problemas, a tua graça me basta. Tristezas, a tua graça me basta, Deus. Dificuldades financeiras, Deus, a tua graça me basta. Porque Deus sabe o que eu e você precisamos. E finalmente, meu irmão, minha irmã, uma última aplicação nessa noite. Não deixe de falar daquilo que você tem visto e ouvido. Você não pode guardar os milagres que Deus tem feito na sua vida e não dividir isso com as pessoas. Tem tanta gente que acha que milagre nem existe mais. Tem tanta gente que acha que milagre só aconteceu na Bíblia.
Mas o fato de você estar aqui nessa noite já é um milagre. O fato de a sua família estar servindo a Deus é um milagre. O fato de você ter acordado com saúde hoje é um milagre. O fato de ter o pão nosso de cada dia também é um milagre. Os seus filhos com saúde, oh meus irmãos, Deus tem derramado das suas bênçãos todos os dias. Sabe quando você se acordar amanhã de manhã, que você abrir os seus olhos, independente de estar chovendo ou fazendo sol, uma coisa você pode ter certeza: as misericórdias de Deus vão se renovar amanhã de manhã. As bênçãos dele vão continuar sendo derramadas do mesmo jeito, porque ele é Deus e ele não muda. Ele mesmo disse, ele não volta atrás na palavra dele. Se você está com medo do que vai acontecer amanhã, Jesus faz uma promessa, e essa promessa é irrevogável. Sabe o que Jesus afirmou para você e para mim? Que Ele estará conosco todos os dias. Não é somente um dia ou dois ou uma semana, não. Ele vai estar conosco todos os dias. Sabe por quanto tempo? Até a consumação dos tempos. E se Ele está com você, e se Ele está comigo, ei, encha-se do Espírito Santo e abra a sua boca e vamos evangelizar, vamos fazer discípulos, vamos ver essa igreja cheia de adoradores, cheia de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder desse evangelho. Amém, meus irmãos? Os elementos da Santa Ceia serão passados nesse momento.